Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Marcos capítulo 8, verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 9, 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Nós vemos aqui que tanto o evangelista Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, registraram este ensino de Jesus. Jesus demonstrou que a doutrina cristã tem como princípio fundamental a questão da salvação. Se você quiser aprender como viver bem aqui na terra, tem diversas doutrinas que falam a respeito disto. Se você quer saber como pode se dar bem com o seu próximo, haverá diversas filosofias que lhe ensinam isto. Mas se você quer saber como fazer para ser salvo, é somente Jesus que ensina. Somente Jesus que ensinou o que fazer para ser salvo. Se você perguntar para um muçulmano, você é salvo? O que o muçulmano vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: eu me esforço, eu faço bastante coisas boas. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com Alá, e Alá vai me colocar numa balança. E conforme a balança indicar, eu vou ser salvo ou não. Se você perguntar para um judeu, você é salvo? O judeu vai dizer assim: olha, eu faço o que eu posso. Eu não sei se eu sou salvo, se eu vou ser salvo ou não. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com Jeová, com Javé, com Deus. E aí Deus vai ver se eu vou ser salvo ou não. Se você perguntar para um budista, você é salvo? Ele diz, não, mas quando eu morrer, eu vou reencarnar, e eu não sei quantas vezes vou ter que voltar aqui, ou em outro lugar, e um dia, quem sabe, eu alcance lá o Nirvana. Se você perguntar para um espírita, kardecista, você é salvo? Ele vai dizer, não, eu vou morrer, e vou reviver, e vou morrer e reviver. Essa é a lei. Se você perguntar para um católico, você tem certeza de salvação? Ele vai dizer, eu não, mas quando eu morrer, acho que eu vou para o purgatório. Aí o pessoal vai começar a rezar missa para mim aqui, e vamos ver o que acontece lá. Então, meus irmãos, assim são as religiões. E por isso Jesus falou essa palavra aqui. Ele disse, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ter a sua religião, ter casa, ter filosofia de vida? Que adianta o homem ser kardecista, ser budista, ser católico, ser até evangélico e perder a sua alma? Que adianta o homem ser rico e perder a sua alma? As coisas daqui duram 60, 70, 80 anos, mas a eternidade é para sempre. Então, o que é Ministério da Restauração? O Ministério da Restauração segue o que Jesus disse. O nosso alvo número 1 é a salvação das almas. A razão número 1 pela qual existe este trabalho, pela qual Deus nos ordenou que começássemos esse trabalho, foi manter a pregação da doutrina bíblica focada na salvação. Não que nós sejamos os primeiros, não que nós tenhamos inventado essa doutrina, não, de jeito nenhum. Nós apenas continuamos pregando alguma coisa que vem sendo pregada há muitos séculos, mas que infelizmente nos nossos dias, uma grande parte do movimento evangélico brasileiro abriu mão. O que aconteceu com o movimento evangélico brasileiro?
Deixe-me explicar para que você possa entender, para que você compreenda o que eu estou falando. Você sabe que lá no início do século XX, ocorreu uma coisa chamada movimento pentecostal. O que foi o movimento pentecostal? Foi quando as pessoas começaram a orar, buscar a Deus e receber o poder do Espírito Santo. Começaram a receber o batismo, a falar novas línguas. E o Espírito Santo produziu na vida daquelas pessoas uma profunda obra de salvação, de transformação e de santificação. Então, havia muitas igrejas que pregavam a santificação. E essas igrejas eram chamadas, especialmente nos Estados Unidos, de integrantes do movimento de santidade, Holiness Movement, em inglês. Mas aí, quando chegou o Pentecostes, se somou aquela busca de santidade, busca de salvação, se somou o poder do Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Infelizmente, lá pela metade do século XX, 1950, 1960, surgiu o movimento carismático, o movimento neopentecostal, em que as pessoas se apropriaram da bandeira do pentecostalismo, de cura divina, de milagres, mas esqueceram a bandeira da santificação. E o foco, então, das mensagens de pregadores, de teleevangelistas americanos, o foco desviou-se da salvação para somente as coisas da terra. Então, as pessoas iam na igreja e qual é a mensagem que elas escutavam? Elas escutavam só a mensagem: o Senhor vai te dar uma casa nova, o Senhor quer te dar um carro novo, o Senhor quer te abençoar. E tudo isso é verdade, Jesus quer abençoar. O pastor Robson leu aqui que Deus se deleita, Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Só que isso é uma pontinha do processo que Deus tem na vida do ser humano. Aleluia. O principal é a salvação. Porque o que adianta você ter um carro novo aqui e ir para o inferno? O que adianta ter uma casa nova aqui e perder a salvação? Não adianta nada. Então, essas coisas daqui que Deus dá é um acréscimo. Por isso, em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Agora veja, meus irmãos, o que aconteceu. Houve essa avalanche desse movimento neopentecostal. E esse movimento neopentecostal, então, ele foi, digamos assim, a grande ponta de lança dele no Brasil. Eu vou citar nomes aqui. Foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus adotou essa teologia da prosperidade, pregada por muitos pregadores norte-americanos, e aplicou no Brasil. E teve grande sucesso. Então, uma grande parte da população que olhava a religiosidade apenas como um amuleto, como um fetiche, como alguma coisa para obter recursos aqui na terra, especialmente pessoas que iam lá na Umbanda, que iam numa casa de batuque, não é? Uma pessoa que vai na Umbanda, o que ele vai fazer lá? Ele vai pedir para fazer um trabalho, para quê? Para ele ganhar uma eleição, para ele ganhar um namorado. Então, essa é a ideia de quem vai numa casa de Umbanda. A pessoa não vai lá buscar um pai de santo para ser salvo. A pessoa pensa em buscar um pai de santo para obter um benefício próprio. É assim ou não é? É assim. Então, essa vasta camada da população, então, foi atraída por esta mensagem de prosperidade. Ou seja, a pessoa, em vez de ir na casa de macumba, passou a ir numa igreja neopentecostal. Em vez de buscar um pai de santo, começou a buscar um pastor. Mudou somente o lugar onde ele ia, mas o que ele ia buscar era a mesma coisa. Estão compreendendo? Quantos compreenderam? Então, isso, claro que houve uma penetração muito forte, muito grande no Brasil. E não somente no Brasil, mas em muitos países. Por isso que o movimento neopentecostal teve sucesso nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Muitos pastores, muitas igrejas, vendo esse crescimento, começaram a pensar: puxa vida, mas olha só como eles estão crescendo, vamos fazer o mesmo. Então, se levantou no Brasil um movimento chamado pragmatismo religioso. O que é o pragmatismo religioso? Pragmatismo religioso também pode ser chamado de relativismo religioso,
pensa assim: é certo que dá certo. Ou seja, se eu pregar de cabeça para baixo, atrair as pessoas, vou pregar de cabeça para baixo. Se eu colocar esse tipo de mensagem na minha igreja e atrair pessoas, o que importa é isso, eu tenho uma igreja cheia de gente. Então as pessoas começaram a pensar, muitos líderes começaram a pensar assim: o que adianta eu manter uma ortodoxia bíblica, eu manter a palavra de Deus como ela deve ser pregada e ter uma igreja vazia? Olha, já que eles estão enchendo a igreja, vamos fazer o mesmo. E, meus irmãos, houve uma deturpação total da pregação do evangelho no Brasil, e muitas igrejas que pregavam o evangelho dentro dos princípios bíblicos, dentro daquilo que se chama ortodoxia do evangelho, eles abriram mão disso e pensaram assim: o importante é eu encher a igreja. E o que aconteceu então? A Bíblia Sagrada, pouco a pouco, foi colocada na prateleira. E o que interessava agora, então, eram mensagens de autoajuda, mensagens de fundo psicológico, neurolinguística. E as igrejas se transformaram, então, num grande clube de autoajuda. Muitas igrejas. E, infelizmente, a mensagem da palavra acabou. Então, eu não vou dar nomes aos bois aí, mas quem visita a igreja sabe. Tem igreja, você vai, cantam, depois faz uma oração, expulsa uns demônios lá e está pronto. Não é? E a palavra de Deus, e a salvação, e a vida eterna, onde é que está? E a transformação das vidas, onde é que está? Então, meus amados, Deus nos chamou para isto. Veja, eu não estou dizendo que sou o único certo, não estou dizendo que nós inventamos, recebemos uma revelação. Não, irmãos, o que nós pregamos aqui não tem nada de novo. Não é? O pastor Humberto não foi lá num monte e apareceu um anjo, entregou umas tábuas de ouro para ele. Não, nada disso. Nós só estamos pregando o que está sendo pregado desde lá, o dia de Pentecoste, lá 2000 anos atrás. Estamos mantendo o que está sendo pregado. Quantos estão compreendendo? Amém? Então Jesus explicou isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, meus irmãos, a porta da salvação é uma porta estreita. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, você pode acompanhar a leitura bíblica comigo, Mateus 7, 13 e 14, está escrito assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muito bem. Por que a Bíblia está dizendo aqui que são poucos os que entram pela porta que conduz à salvação? Por quê? Quem pode me dizer? Rápido. Por que são poucos os que entram por esta porta? Por quê? Por quê? Porque ela é estreita, está escrito aí, porque é estreita. A porta é estreita. Não pode entrar muitos ao mesmo tempo. Olha aquela porta lá, aquela porta é bem larga, na verdade, e aquela porta ali estreitinha. Por onde entra mais gente? Por aquela ou por aquela ali? Hã? Pela esquerda ou pela direita ali? Hã? Pela porta esquerda lá que entra mais gente. É mais larga. Então, meus amados, isso aqui é um desafio de fé, de sinceridade e de honestidade para todo aquele que prega o evangelho. Você tem que optar. Todo aquele que é um pastor, que é um líder, ele tem que optar o que ele quer. O que ele quer na igreja? Ele quer um montão de gente, dízimos grandes, ofertas, um bom salário, ou ele quer que as pessoas sejam salvas? Então, se ele quer um montão de gente, o que ele tem que fazer então? Ele pega a porta que é estreita e dá uma largada. Ele pega a porta e vai largando. Vai largando. Faz de conta que é de elástico. E alarga. Só que daí não é a porta mais que vai para o céu.
Jesus disse que a porta que conduz à salvação é estreita. E o caminho que conduz à salvação é o quê? Forte, igreja, é o quê? Apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Às vezes, meus irmãos, no afã, né, do desejo de se ganhar almas, às vezes a gente pega e põe a porta larga. Aí quando a pessoa passou na porta, ele diz assim, olha, agora o caminho é estreito e apertado. Aí as pessoas voltam. Mas Jesus disse, ó, a porta é estreita e o caminho é apertado. E são poucos os que entram por ele. Então, meus irmãos, eu não posso mudar o que Jesus falou. Eu não posso mudar o que Jesus falou. Eu sei que a nossa igreja poderia ter muito mais gente se nós abríssemos a porta, alargássemos a porta, tornasse o caminho meio elástico. Mas o que adianta? O que adianta eu ter um montão de gente aqui? O que adianta a gente abrir a porta para, enfim, por causa desse, por causa daquele outro, fulano, olha só, puxa vida, gente de dinheiro. Bah, mas olha, se a gente abrisse um pouquinho, aquele homem que é rico lá, ele ia vir para a igreja. Mas o que adianta isso? Se Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta ter uma igreja, em vez de ter uma igreja com 1000 membros, ter uma igreja com 20 mil membros, mas 20 mil indo para o inferno? É melhor ter 1000, mas 1000 no caminho apertado. Estão compreendendo, igreja? Glória a Deus. Muito bem. Este é o primeiro ponto da doutrina. Foco na salvação. A coisa mais importante, salvação das almas. Coisa mais importante, você está numa igreja que sabe que o seu pastor, que a igreja se preocupa que um dia você entre no céu. Que não está preocupada com quanto você vai dar, qual é o teu dízimo, qual é a tua oferta. Não. O que importa é quanto vale a tua alma. Oh, glória a Deus. O valor da tua alma. Agora, meus irmãos, veja. Em primeiro lugar, para a salvação, a Bíblia ensina o quê? Que deve haver o perdão de pecados. Este é o primeiro ponto para se entrar no caminho de salvação. Perdão de pecados. Em Romanos capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vemos aqui então que o perdão de pecados se dá mediante a morte de Jesus. A reconciliação com Deus se dá mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir que o pastor Plauto e que o pastor Marco fique um de cada lado aqui de onde eu estou. Faça o favor. Glória a Deus. Em Isaías capítulo 59, a Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Pastor Plauto, o senhor vai representar Deus. Estenda a sua mão em direção ao pastor Marco, faz favor. Estenda bem assim, bem isto. Então, ali o pastor Plauto está com a sua mão estendida em direção ao pastor Marco, representando Deus, e o pastor Marco representando o ser humano. Mas diz assim: mas as nossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o que acontece? Eu estou aqui representando os pecados. Os pecados nos separam de Deus.
os pecados nos impedem de termos contato com Deus. Então o que Deus fez? Pastor, e o senhor vai representar Jesus. Jesus então na cruz, vem cá, o senhor é forte, o senhor vai ter que me levantar agora. Então, Jesus na cruz, Jesus, vai lá, levou sobre si os nossos pecados e nos afastou os nossos pecados. Glória a Deus. E agora na cruz, estenda as mãos aí, pastor Hildo, agarra a mão do um e do outro. Na cruz, então, Jesus levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si o castigo que era nosso, Jesus reconciliou o homem com Deus. E agora o homem pode abraçar-se com Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia nos mostra que pela morte de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, então, nós fomos reconciliados com Deus. Podemos agora chegar na presença de Deus. Você veio aqui esta noite na igreja, quem sabe no início do culto você já veio aqui pedir perdão dos seus pecados. Se não teve oportunidade, eu vou fazer um convite nessa noite, e você pode chegar aqui e dizer: Senhor, eu creio que na cruz o Senhor levou sobre si os meus pecados. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, Jesus morreu por todos os seres humanos, mas nem todos se aproveitam, nem todos aproveitam a reconciliação oferecida. Por quê? Porque em 1 João capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz que para nós aproveitarmos essa reconciliação oferecida por Jesus, nós temos que confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados. E diz assim a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que Jesus quer fazer contigo hoje. Você que quer entrar no caminho apertado, você que quer passar pela porta estreita, a primeira coisa que você vai fazer hoje é reconhecer os teus pecados. Reconhecer que você é um pecador e confessá-los diante do Senhor. Glória a Deus. Agora veja, não adianta também só confessar, só reconhecer. O que a Bíblia diz em Atos 3,19 e em outras muitas passagens da Bíblia, mas vamos ler somente uma por causa do tempo. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Que coisa maravilhosa! Já pensou? Os seus pecados vão ser cancelados, vão ser apagados. Deus não se lembra mais deles, está cancelado. Dá para dar um glória a Deus? Te arrepende dos pecados, eles vão ser cancelados. Se um dia chegar o diabo e disser assim para Deus: olha Deus, o Hildo lá embaixo, lá na terra, lá, olha, ele fez isso, aquele outro. Deus vai dizer assim para Satanás: olha que ele se arrependeu e estão cancelados, eu não me lembro mais dele, já esqueci, acabou, glória a Deus. Arrependei-vos, diz a Bíblia então, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é a palavra arrepender-se? Arrepender-se é a palavra grega metanoeu, que significa o seguinte: mudar o pensamento. Mudar, isso que é arrepender-se, é mudar o pensamento. Ou seja, você diz assim: eu fiz, errei, Senhor, eu errei, confesso, mas Senhor, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer diferente. Eu mudei meu pensamento, eu me arrependi, eu não vou mais fazer igual. Até hoje eu fiz assim, mas Senhor, eu não quero mais fazer assim. Eu estou arrependido dos meus pecados. Glória a Deus. Não é a pessoa dizer assim: eu errei, mas aí continuou tudo igual. Isso não é arrependimento, isso é apenas remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso, a gente fica chateado porque fez a coisa errada e amanhã está fazendo igual. Mas arrependimento não. Eu digo: Senhor Deus, eu não quero mais fazer assim. Eu não quero mais agir desse jeito. Eu não quero mais fazer assim. Aí Deus olha para ti e diz assim: está cancelado teu pecado, pelo poder do sangue de Jesus, o meu filho. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Acabou o teu pecado, cancelei. Oh, glória a Deus. Então, por meio desta ação de Deus,
que a Bíblia chama de justificação. O nome disso chama-se justificação. Você agora ficou reconciliado com Deus. E agora, você estando reconciliado com Deus, você pode se chegar a Deus. Você pode falar com Deus. E aí você pode começar a pedir as coisas para Deus. E por favor, a primeira coisa que você pede para Deus não é um carro. Você pode pedir. Que não seja uma casa. Que não seja uma esposa, uma namorada. A primeira coisa que você pedirá para Deus, sabe o que é? Senhor, eu quero ser salvo. Primeira coisa, peça isso para Deus. Estando reconciliado com Deus, peça a salvação da tua alma. Então a Bíblia diz, é exatamente isso que diz a Bíblia Sagrada, em Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que significa isto? Reconciliado pela morte e salvo pela vida. É que pela morte de Jesus você pode pedir o perdão, teus pecados são lançados em Jesus. O castigo que era para ti, Jesus levou sobre si. Mas agora, a vida de Jesus para te salvar vem através do milagre. O milagre da salvação. É um milagre que Deus faz. E o nome deste milagre que Deus faz chama-se novo nascimento. Deus, Ele transmite para ti o Espírito Santo. Ele transmite para ti a natureza dele. A nossa natureza é ruim, é má, é perversa. Mas Deus pega a natureza dele e transmite no teu coração, no teu espírito. O nome disto é novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Glória a Deus. Então tem que nascer de novo, para você ver o reino de Deus, para você entender o reino de Deus. Essa palavra ver aqui significa ver no sentido de decifrar, de ler, de entender. Para você compreender as coisas de Deus, para você entrar no reino de Deus, não tem outro jeito, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E Jesus disse nascer da água e do Espírito. Como assim, pastor Humberto? O que é nascer da água? A palavra de Deus nos explica isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nunca tente interpretar a Bíblia de acordo com a tua cabeça. Aí você pode se dar mal. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. O que a Bíblia fala que é água? Efésios 5:26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus. Esta água que a Bíblia fala que nos lava é a palavra de Deus. Você, por exemplo, enquanto está me ouvindo aqui, você está recebendo um banho de água. Você está recebendo um banho. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra que eu estou pregando para ti, ela pode mudar a tua vida. Esta palavra associada com o Espírito Santo. Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Então você vai ouvindo a palavra, ela vai entrando na tua vida, vai entrando na tua mente, e daqui a pouco você diz assim, puxa vida, mas eu aceito essa palavra. Oh, Espírito de Deus, vem na minha vida, pronto. E vem aquele milagre, e você muda, glória a Deus. Você era um drogado, deixa de ser drogado. Você era um fumante, deixa de ser fumante. Era um adúltero, deixa de ser adúltero. Era uma prostituta, deixa de ser prostituta. Oh, glória a Deus. Você muda, você diz assim, oh, eu saí leve dessa igreja, o que aconteceu? Oh, eu não tenho mais vontade de fazer o que eu fazia, o que aconteceu? Você nasceu de novo. É tão simples a salvação. É uma coisa que só Deus faz. É um pim.
Oh, glória a Deus. Alabacachorrabacai. Quantos se lembram desse dia que aconteceu isso com você? Hã? Se mudou. Deus usa as mais diversas formas. Às vezes Ele dá um sonho, né? Tem pessoas aqui que foram salvas por um sonho. Receberam um sonho e aí se acordaram. Eu vou ser crente. O que aconteceu? Nasceu de novo. Tinha ouvido a palavra de Deus e aquele sonho, pum, despertou. Não é? Aleluia. Tem alguém que foi por meio de um sonho aqui? Levante a mão. Olha quanta gente. Olha. Jesus manda sonho para esse povo de Porto Alegre, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é uma obra de transformação. Deus usa as mais diversas maneiras. Às vezes um hino, às vezes uma mensagem, às vezes alguém que entregou um folheto. E hoje você está aqui recebendo um banho. Aqueles banhos de ducha bem forte assim, glória a Deus. Aleluia, um banho dessa água da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 18, diz assim a Bíblia: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. O que é nos gerar? É nos fazer nascer de novo, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha só, meus irmãos, olha só, que coisa tremenda isso. Veja, a Bíblia diz que quando Deus nos faz nascer de novo, Ele nos gera para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quem foram as primícias das criaturas de Deus, das criaturas humanas? Quem foram as primícias? Quem foi? Adão e Eva. Ou seja, quando nós nascemos de novo, Deus nos dá uma chance, a mesma chance que deu para Adão e para Eva. Aleluia. Ele nos gera para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele diz assim: olha, eu dei uma chance para Adão e para Eva. Todos os dias eu tinha comunhão com Adão, eu conversava com Adão na viração do dia, eu tinha comunhão com Adão, e ele perdeu a oportunidade. Eu dou para ti agora, aleluia, glória a Deus. Eu vou ter comunhão contigo, oh, aleluia. Tu vai ter a minha semelhança, tu vai ter o meu espírito, a minha glória. Olha, um dia eu soprei sobre Adão, e agora eu sopro sobre ti. E o sopro de Deus é o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo aí na tua vida agora em nome de Jesus. Recebe o sopro de Deus na tua vida nesta noite. Oh, aleluia. Abra teu coração para receber esta glória, esta bênção. Agora é somente você que pode abrir. Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Obrigado. Então, o novo nascimento se dá mediante a palavra de Deus que você está ouvindo e a presença do Espírito Santo de Deus. Agora veja, quando você nasce de novo, você é como um nenê, você é como uma criança. E a criança precisa, toda criança que nasce precisa fazer o quê? O que ela precisa? Toda criança quando nasce ela começa a, mais forte, ela começa a crescer. Amém. Glória a Deus. E se uma criança não cresce, o que acontece com ela? Ela morre. Né? A única criança que não cresce é que morre. Se fica viva, ela vai crescer. Infelizmente, o que acontece? Muita gente vem à igreja, aceita Jesus, pede perdão dos pecados, recebe aquele banho da palavra de Deus, resolve seguir Jesus, nasce de novo, sai da igreja alegre, feliz, contente. Sai bem contente. Mas aí o que acontece?
começa uma guerra dentro dele. Porque assim como ele recebeu a nova natureza de Deus, o Espírito Santo, ele continua ainda com a sua velha natureza. E a sua velha natureza, os seus amigos, não é? Eles vão lutar contra aquilo. Imagine só, o pastor Hildo me disse um dia que quando ele era lá do outro lado do mundo, não é? Ele gostava de jogar carta. Agora imagine só, chega aquele irmão lá, chega na casa dele e o pai dele diz assim: ô meu filho, vamos jogar uma cartinha, jogar um pife aqui. Aí o pai dele, aí ele diz assim: não pai, agora não estou com vontade mais. Ah, que isso meu filho? E começa aquela batalha, aquela guerra, das coisas antigas contra aquilo novo que tem na vida dele, contra o Espírito Santo na vida dele. E esse processo então de crescimento, escute bem, chama-se santificação. Você começa a santificar a tua vida. Estão compreendendo? Então veja, primeiro você se reconcilia com Deus pelo perdão dos teus pecados. Depois você nasce no reino de Deus, ouvindo a palavra, recebendo o toque do Espírito Santo e acreditando, crendo, resolvendo mudar de vida. E aí então começa um processo de santificação. É o caminho apertado. É o caminho apertado. Você começa então a perder, deixar aquelas coisas antigas. Você começa agora a santificar a sua vida. E olha o que diz a Bíblia. Hebreus capítulo 12 e verso 14. Diz assim. Se você tem a Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim, Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá Deus. Ah, pastor Humberto, mas o senhor é um pastor, se eu não santificar minha vida, eu não vejo o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que é ninguém? Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Acertaram. Ninguém é ninguém. Continua a palavra de Deus dizendo, Romanos capítulo 6, verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha só, o que Deus está dizendo assim, aqui? Assim como significa o quê? Do mesmo jeito. Ou seja, do mesmo jeito que tu oferecia o teu corpo para pecar, agora você nasceu de novo. Você vai oferecer o teu corpo para servir a Deus, do mesmo jeito. Amém? Você passava 3 dias pulando carnaval, vai passar 3 dias aqui dando glória a Deus e orando, buscando a Deus, né? Você usava os pés para quê? Para brigar, para chutar, e para jogar, e para dar uma canelada em outro. Você vai usar os pés agora para quê? Para servir a Deus, para levar o Evangelho, oh glória a Deus. Por isso a Bíblia diz assim, formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Você usava a sua língua para quê antes? Para mentir, para enganar, para xingar, para dizer palavrão. Aí vai fazer o que agora? Ficava rouco lá no campo do time, lá dando grito e xingando o juiz, xingando a mãe do treinador. Não é verdade? Agora, essa língua, essa voz que Deus te deu, vai fazer o quê? Vai dar glória a Deus, aleluia, vai pregar. Ou seja, assim como você ofereceu o seu corpo para o pecado, vai oferecer o teu corpo para Deus. Amém? Não é assim? Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Os olhos, seriam para quê os olhos? Só para ver a porcaria. Agora vai usar os olhos para buscar Deus, para estudar a palavra e para tanta coisa boa, para trabalhar, não é?
Então diz a Bíblia assim como tu usavas o teu corpo para fazer as coisas erradas, vai usar o teu corpo para fazer as coisas boas. E começa um processo de santificação na tua vida. Veja, se você quer um dia chegar no céu, se você quer a salvação na tua alma, esse é o caminho. Agora, se você buscou, se você veio numa igreja só para conseguir um carro novo, aí o meu conselho para ti é trabalhar mais, fazer hora extra. Não é ir na igreja, tem que fazer hora extra, né? Agora você quer servir a Deus para ir para o céu, você vem no lugar certo. Se quer a salvação na tua alma, servir a Deus, você vem no lugar certo. Glória a Jesus! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E depois que você for salvo, Jesus vai te dar um carrinho também. Ó, deu para o irmão Robson. Imagine o tio dele lá do Maranhão. Quanto tempo que não via o teu tio, irmão? 23 anos que não viu o tio, ele deu um... Meu Deus do céu. É o que Deus faz. É isso, viu? Mas ele buscou a salvação, servindo a Deus. Nem pensou que o tio podia dar um carro. Amém. É assim que Deus faz. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa Deus. Levante assim a mãozinha e dá glória a Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 4 e verso 7, você tem Bíblia, me acompanha aí, para você ver que eu estou lendo o que está escrito. 1 Tessalonicenses 4 e 7, capítulo 4, versos 4 e verso 7, diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Tem gente que diz que Deus quer só o coração, mentira do diabo. Que cada um de vós saia possuir o próprio corpo em santificação e honra. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A santificação, então, irmãos, é reflexo da nova natureza no interior do ser humano. Olha aqui para mim. Olha aqui. O novo nascimento acontece lá dentro. A santificação acontece aqui fora. Então, a santificação é o reflexo externo de uma coisa que aconteceu internamente. É o outro lado da moeda. Então, quem não tem a santificação pelo lado externo é porque não tem também a salvação no lado interno. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler Provérbios capítulo 27, versículo 19. Se você tem Bíblia, acompanha comigo a leitura aí. Provérbios 27, verso 19. Diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, como na água o rosto corresponde ao rosto. Se você chegar numa poça d'água e olhar assim para a poça d'água, o rosto de quem que você vai ver espelhado ali na poça d'água, hein? De quem? Do pastor Humberto? O teu mesmo, certo? Então diz a Bíblia assim, ó, como o rosto, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quer saber como é que é o coração do pastor Hildo? Olha para ele. Olha para o jeito dele. Olha os atos dele. Eu não preciso ter o olhar raio-x. Quer saber como é que é o coração do pastor Plauto? Caminha com ele um pouquinho. Ele pode dizer para mim que o coração dele é isso, aquele outro, cheio de amor. Não adianta ele dizer nada. Eu vou ver nos atos dele como é que é o coração dele. Não pode sair fruto bom de árvore má. Não pode sair água doce de fonte amarga. E aquilo que o homem é o que é o seu coração. Então esse negócio que a pessoa diz assim, oh Deus quer o seu coração. O exterior está todo ruim, mas meu coração está bom. Mentira do inferno. Mentira. Mentira. A Bíblia diz que assim
como o rosto é refletido na água, assim o coração é refletido no homem. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, esse é o processo de santificação em que Deus muda o coração e isso é refletido no exterior. Mateus 15, 19, Jesus diz assim, Mateus 15, 19, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, é do coração. Pessoa é um blasfemo, de onde que veio? Do coração. Ele é um adúltero, de onde veio? Do coração. Ele é uma vaidosa, do coraçãozinho dela. E Deus está vendo tudo isso. Quantos querem entrar um dia no céu? Quantos querem entrar um dia no céu? Levante a mão e diga glória a Deus. Então você tem que entrar por este caminho. Não tem outra opção. Este é o caminho. Muito bem. Como é que acontece esse processo de santificação na nossa vida? Como é que a gente vai entrando nesse caminho apertado e vai deixando essas coisas, vai consagrando o corpo? Como que funciona isso? Romanos capítulo 8, verso 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Pastor Humberto, o que é carne? Os que se inclinam para as coisas da carne, é para a gente, quem come churrasco? Não, não é isso. Essa palavra carne vem do grego sarx, que significa as coisas da natureza humana. Ou seja, se você se inclinar para aquelas coisas que o teu velho homem gosta ou gostava, você vai se dar mal. Os que se inclinam para a carne pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, nas coisas do Espírito. Porque o pendor ou a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Então veja, olhe para mim aqui. Você vai tomar a decisão. Para que lado você vai se inclinar? Se você se inclinar para as coisas do Espírito Santo, você vai ter vida e vai ter paz. Se você se inclinar para as velhas coisas, você vai morrer espiritualmente. Vai ser como uma criança que nasce, foi gerada, nasceu e morreu. Então, por isso que muita gente às vezes está na igreja e daqui a pouco está fora da igreja. Alguém diz assim, puxa, eu acho que ele nunca foi salvo. Não, ele foi salvo, mas morreu. Ele teve vida um dia, mas morreu. Porque ele se inclinou para as velhas coisas. Ele se inclinou para as coisas da carne. Agora diz assim, mas o que se inclina para o Espírito alcança vida e paz. O que são essas coisas do Espírito? Essas coisas do Espírito. As coisas do Espírito, tem muitas coisas que eu posso dizer que são coisas do Espírito, mas eu vou falar só 3 hoje, porque o tempo não permite. Primeira delas, oração. Se você quer ter uma vida espiritual, e agora aqui, irmãos, preste atenção que isso é muito sério. Tem muitos crentes que não conseguem permanecer. Muitas pessoas que vêm até de outras igrejas, vêm aqui na nossa igreja e dizem assim, puxa, que legal, eu senti a presença de Deus nessa igreja, eu fui curado. E aí eles vêm e conversam com o pastor Paulo, eu quero vir para essa igreja. Aí eles vêm, mas não conseguem permanecer. Por que razão? Porque nós não conseguimos nos santificar com a nossa própria força. Nós só podemos nos santificar se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito Santo. É Ele que vai nos santificar, não é nós.
nós temos que fazer é nos inclinar para as coisas do Espírito Santo. Mas a obra de santificação é o Espírito Santo que faz. E a primeira dessas coisas é a oração. Mateus 21:13, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Esse lugar aqui tem que ser casa de oração. É por isso que a nossa igreja não tem campo de basquete, não tem campo de futebol. Por isso a nossa igreja não tem chá beneficente, não tem risoto, carreteiro. Não. Porque este lugar aqui tem que ser chamado casa de oração. É a oração que vai nos dar força para vencer. E nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. O inimigo procura sempre tirar a oração da igreja. Por isso nós incentivamos aqui a oração e o jejum. Olha, nós temos uma visão tão séria disso, irmãos, que nós, a igreja, oferece para os irmãos que são pobres, que congregam aqui na sede, os irmãos que não têm condições financeiras, não têm muitas condições financeiras, que congregam aqui na sede. E você quer vir orar e jejuar aqui no nosso culto de oração e jejum no sábado, a igreja paga a sua passagem. A igreja paga. Nós levantamos uma oferta no próprio sábado e a gente paga a sua passagem. Se você congrega numa congregação, uma área, vai lá na sua área. Todas as nossas sedes diárias estão abertas no sábado, durante o dia inteiro. Lá vai estar o pastor da igreja, lá orando o dia inteiro, naquela sede diária. Você vai lá, você vai encontrar o seu pastor lá. O encarregado de igreja lá. Vai lá. Ore junto com ele. Aleluia. Então você pode vir aqui. Sempre você vai encontrar aqui no sábado, ou eu, o pastor Plauto. Venha. Nós pagamos para você vir orar. Porque eu sei que é isso que vai te dar força espiritual. O único pedido que a gente faz é que você diga: olha, eu não tenho condições, mas vou vir, para a gente reservar o dinheirinho para você. Vem aqui, chega aqui, dobra os joelhos, vem orando. Cansa, senta, lê um pouquinho a Bíblia. Eu duvido que o diabo vai conseguir te vencer se você entrar neste caminho de oração. Porque este é o caminho, meus irmãos. Quem entra neste caminho é vitorioso. Porque está se inclinando para as coisas do Espírito. Em Lucas capítulo 5, verso 16, a Bíblia nos mostra o segredo espiritual de Jesus. Sempre depois que Jesus fazia os milagres, Jesus é diferente do que nós fazemos, né? Nós, às vezes, ficamos eufóricos. Quando acontece uma campanha e Deus faz um monte de milagre, a gente fica contente, sai contando, sai falando. A Bíblia diz que cada vez que Jesus fazia um milagre, diz assim, Lucas capítulo 5, verso 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Depois da vitória, ele ia orar. E aí ele tinha mais vitória. Aí depois da vitória ele ia orar, aí tinha mais vitória. E era uma bola de neve o ministério de Jesus, crescendo, 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 crescendo. Os discípulos, os apóstolos, seguiram o exemplo de Jesus. Em Atos 6,4 diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz assim, como? Orai sem. Diga para o teu irmão, ora sem cessar, meu irmão. Continua orando, continua buscando. Isto é se inclinar para as coisas do Espírito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Se inclinar para as coisas do Espírito. Em segundo lugar, inclinar-se para as coisas do Espírito é ler a palavra de Deus. Ler e orar. Ler a Bíblia e orar.
Escute agora, por favor. Irmãos, preste bem atenção. Deus tem falado muito comigo, irmãos, que nós temos muitos crentes em nossa igreja que são crentes fracos. Por quê? Porque você se baseia no culto. Aí eu vou lá no culto de terça-feira, o pastor Humberto prega uma palavra e eu saio fortalecido. Aí o que acontece? Aí você vai, quando chega na outra terça-feira, está quase morrendo. Aí vem de novo. Ai, dá uma sobrevida. Né? Ou então, na quinta-feira eu vou lá, o pastor Plauto, a equipe, ou no sábado, o irmão Onofre, a juventude é uma bênção. Agora veja, se você quer vencer, você não pode comer pela mão dos outros. Amém, glória a Deus, vem aqui, o pastor Humberto aqui para pregar mesmo, para isso que eu estou aqui, para isso que Deus me chamou. Mas você tem que ter uma vida de disciplina diária. Imagine só, meu irmão, se você comesse só uma vez por semana, ou comesse só terça, quinta, sábado e domingo, só à noite, você ia morrer, ia ficar doente. Mas a comida é boa, eu vou lá no melhor restaurante de Porto Alegre. Amém, glória, vai, come. Mas não adianta, tem que ter comidinha no dia a dia. Coisa boa a gente ir num restaurante comer comida boa, gostosa, né? Você vem na terça-feira aqui e eu passo o dia inteiro preparando comida para você. Dá uma comidinha boa. Mas não adianta só comer aquela comidinha boa e não ter o pãozinho todo dia, não é? O cafezinho com leite de manhã, o feijãozinho com arroz. Tem que ter. E esse feijão com arroz é a oração em palavra. Então veja uma coisa, eu pergunto, você leu a palavra de Deus na tua casa hoje? Não precisa levantar a mão. Você leu a palavra? Acho que não, né? Leu um capítulo da Bíblia, levantou, ficou em pé, se acordou de manhã, e abre a Bíblia e lê tirar uns momentos de oração. Antes de sair de casa, você orou hoje? Dobrou o joelho para orar? Ou só fez aquela oração na corrida, né? Na hora, na porta, já assim, Senhor abençoa, Senhor, minha mãe. Nem ele sabe o que ele disse. Só entendeu que disse em nome de Jesus, amém, só isso. Então, pastor Plauto, o que acontece? Estamos tendo crentes raquíticos. Porque não tem uma disciplina diária de se inclinar para as coisas do Espírito. De ler a Bíblia, de orar. Glória a Deus. 1 Timóteo 4,13, a Bíblia diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Glória a Deus. E por último, meus irmãos, o tempo não vai permitir encerrar essa mensagem, mas se Deus permitir, eu vou continuar pregando esta mensagem na terça-feira que vem, se Deus permitir. Jejum e vigília. Inclinar-se para as coisas do Espírito, ler a Bíblia, orar todos os dias, como se come arroz e feijão, como se come o pão com café com leite. E jejum e vigília. Marcos capítulo 2, verso 20, Jesus disse, dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Jesus disse então que depois que ele fosse para o céu, nós, a sua igreja, deveríamos jejuar. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 5, a Bíblia fala a respeito de Paulo, contando como era a sua vida particular. E ele diz no verso 5, na última parte, nas vigílias e nos jejuns. No capítulo 11, verso 27, o apóstolo Paulo diz assim, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes,
em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Escute, você pode dizer isso da sua vida? Não para os outros, mas para ti mesmo. Eu tenho jejuado muitas vezes. Eu tenho passado noites na igreja em vigília muitas vezes. As pessoas não querem mais se sacrificar, irmãos. Semana passada eu perguntei quem vai tirar uma vigília pelo Brasil. Eu fiquei bastante triste. Não porque as pessoas não atenderam o meu pedido, mas por ver o nível espiritual das pessoas, que não estão dispostas a sacrificar uma noite na presença de Deus. Isso demonstra o quê? Falta de inclinação para as coisas do Espírito. Ah, pastor, mas vai ficar cansativo. Ok, claro que é cansativo. Ah, pastor Humberto, eu vou ficar o dia sem comer. Claro, jejum é isso. Quando nós oramos, lemos a Bíblia, jejuamos, viemos para a casa do Senhor, nós estamos nos inclinando para o Espírito Santo. O Espírito Santo então nos fortalece, ele vai nos santificando, ele vai nos fazendo mudar interiormente. Eu tenho visto pessoas, irmãos, que têm entrado neste caminho de oração metódica. Meu Deus, essas pessoas estão mudando da água para o vinho. São outras pessoas. Mudam completamente para melhor. Porque não é nós, não é a tua boa intenção, é o Espírito Santo de Deus que vai te santificar. O que você tem que fazer é se inclinar. Vai para a oração, vai para o jejum, vai para a vigília. E Deus vai fazer o demais. Quantos querem entrar neste caminho? Quantos já estão no caminho que vai para o céu, mas querem se inclinar para as coisas do Espírito Santo? Levante a sua mão, por favor. Levante a sua mão. Este é o caminho. Este é o caminho. Vamos ficar em pé neste momento. Pastor Itamar, por favor, passe aqui. A irmã Leda também, por favor, passe aqui. Suba no púlpito. Eu quero perguntar quantas pessoas que temos em nosso meio hoje. E você quer buscar a Deus hoje. E vai dizer assim, Deus, eu preciso, Deus. Eu preciso de entrar neste caminho. Eu preciso, Senhor, me inclinar para as tuas coisas, Jesus. Tem pessoas que passam o dia inteiro e não conseguem dobrar os joelhos, tirar 15, 20 minutos de oração sequer. Não leem sequer um capítulo da Bíblia o dia inteiro. O dia inteiro. Como é que você vai ter força? Nós temos que criar uma filosofia de vida baseada na palavra de Deus. Assim como tem uma filosofia de vida de você tomar café da manhã, almoçar, fazer um lanche na tarde, jantar. Você tem que colocar essa filosofia de vida. Ensinada pela palavra de Deus, para que você seja um crente vitorioso. Para que não fique só comendo pela mão dos outros. Mas você vai ter a revelação de Deus para você também. Quantos querem pedir isso para Deus?